Vamos lá. O título da mensagem de hoje: As práticas da fé. Anote bem o título desta mensagem: As práticas da fé, porque hoje você vai ter uma mensagem muito bacana, uma mensagem maravilhosa. O cristão, ele tem que viver na fé. Se eu perguntar aqui agora, quem tem fé? Todo mundo vai levantar a mão. Tem pessoas que vão levantar as duas mãos, os dedos do pé, as pés. Eu tenho fé. Mas fé, gente, é muito mais profundo do que o que você possa imaginar. Tem pessoas aqui que não têm fé. Não tem fé. Ah, bicho, eu não tenho fé, que eu estou fazendo aqui? Você crê em Deus. Crer em Deus é uma coisa. Ter fé é outra completamente diferente. Ter fé é ter o quê? A certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por exemplo, você está esperando uma coisa e não passa nem um pontinho de dúvida na sua vida, nem aquele medinho lá no fundo do coração não passa. Você tem certeza absoluta que isso vai acontecer na sua vida. Isso é fé. Isso é fé. Você observa as barreiras contrárias e você continua acreditando: não, tenho certeza que isso é meu. Você tem fé. Se você é uma pessoa que, quando se depara com um problema, você fica assim: ah, meu Deus, olha o problema. Falta de fé, já não é fé. Então, fé é certeza, é convicção, é você ter a convicção que aquilo que você espera vai acontecer na sua vida. E para você saber se você tem fé ou não, é importante que você faça uma prova, que você analise, que você testifique através desta prova que a própria Bíblia nos ensina, a testificar se você realmente é uma pessoa que tem fé ou não. Por exemplo, nós temos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, por exemplo, a palavra de Deus sempre exorta para nós sermos fortes na fé, né? Sempre você vai encontrar isso. Pois uma pessoa fraca na fé nunca vai desfrutar de uma vida feliz, nunca vai tomar posse. Estar firme na fé é algo tão importante que a Bíblia diz que é a única prova que nós devemos fazer nos dias atuais. Sabia que hoje você não pode fazer prova com Deus, fazer prova, Senhor, ou o Senhor é ou não é, esse negócio, encosta Deus na parede, faça uma prova com Deus. A única prova que você pode fazer com Deus, a única prova que você pode fazer nos dias atuais, é se você está ou se você não está na fé. É a única prova que você pode fazer. Bicho, mas Malaquias está escrito assim: provai-vos, né? Trazei todos os dízimos e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir. Então lá no dízimo pode fazer uma prova também. Eu vou dar meu dízimo, fala: Deus, aqui está meu dízimo, Senhor. Ou o Senhor é, ou o Senhor não é. Tem que fazer uma prova? Não. Você sabe que existem dois significados para a palavra prova. Eu chego, trago um bolo para você e falo: escuta, fulano, prova esse bolo. Aí você chega para o bolo: bolo, ou você é ou não é? Provou o bolo? Provar no sentido do quê? Prove o bolo, significa o quê? Você vai experimentar, colocar na sua boca. Então lá no livro de Malaquias, há uma má tradução dessa palavra. Por quê? Porque a prova ali de Malaquias, Deus está falando assim: provai, experimente isso. Se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênçãos, assim me diz. Experimente, seja um dizimista, que você vai provar que eu vou abrir a janela dos céus, que eu vou te dar bênção. Então, não é para você fazer uma prova com Deus, é para você experimentar ser dizimista, para você ver que a sua vida vai prosperar. Então, é um outro tipo de prova, né? Agora, aqui em 2 Coríntios 13, 5, nós temos aqui a prova que nós devemos fazer. A fé do cristão deve ser provada, apurada, até chegar ao aperfeiçoamento, que é o quê? A fé sem dúvidas. Você tem que, a sua fé tem que ser provada, apurada, até o momento que você tiver uma fé sem dúvidas. O que Deus quer em você
não é que a tua fé aumente, porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para você transportar uma montanha de lugar, mas que você tire as impurezas da fé. Quais são as impurezas da fé? É que nem o ouro. O ouro, ele é queimado, passa pelaquela alta temperatura para quê? Para os outros metais que não prestam, para serem, né, isolados, tirados, né? Eles tiram aqueles metais, aquelas impurezas. Então, quanto maior for o fogo que o ouro passa, maior será a sua pureza, mais puro ele vai ser. Então tem aquelas graduações do ouro, por exemplo, o ouro 18 quilates. A pessoa pensa, mas como é quilate isso aqui? Eu nunca vi um ouro latir, né? 18 quilates, por que quilate? Né? Porque é uma apuração, isso é um método de apuração do fogo, do ouro. Então, quanto mais ele é provado, melhor fica a sua pureza. Assim a nossa fé. A sua fé, ela tem que ser apurada até o momento de ela estar aquela fé, aquela convicção, aquela plena certeza. E isso vem através do quê? Através das suas provas. Você sabe que eu já ensinei isso aqui uma vez para você? Tudo que você tem medo, tudo que você desconfia, você deve enfrentar, você deve praticar. Como você perde o medo? Por exemplo, o medo é uma luta contra a fé, né? De um lado você tem fé, do outro lado bate aquele medo, aquela insegurança. Será que eu vou conquistar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Como você vence o medo? Enfrentando as coisas que você tem medo. Por exemplo, você tem medo de altura, você deve subir em lugar alto. Você tem medo de subir aqui para dar um testemunho, você deve enfrentar este medo. Você tem medo de ficar sozinho, você tem que enfrentar os seus medos. Se você não enfrentar os seus medos, o medo pode derrubar você, porque o medo é uma fé contrária, né? Uma coisa que luta, é uma impureza contra a fé verdadeira. Então, tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que não presta, você tem que lutar para tirar de você. Então, cita assim a palavra, única parte da Bíblia que cita acerca de uma prova, diz assim, 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a quem? A vós mesmos, se realmente estáis aonde? Na fé. Então você tem que fazer um exame, faça um exame, se realmente você está na fé. Você hoje está se sentindo saudável, né? Perfeito. Não é bom você fazer de ano em ano um check-up lá no médico, tirar sangue, mesmo sem sentir nada, não é bom você fazer isso? É ou não é? Porque quando você sente alguma coisa, é porque a doença já está alojada. Existem às vezes doenças, enfermidades que você tem, que você não está sentindo nada, mas você já possui alguma coisa. Quando você faz aquele check-up, isso é diagnosticado. Então, o homem tem que analisar a si mesmo. Às vezes parece que você está na fé. Não, bispo, estou na fé, está tudo bem, está tudo muito bom, não estou passando problemas, estou confiante em Deus, estou acreditando de todo o meu coração. Mas se vier uma provação amanhã, será que você vai resistir? Tem pessoas que eu vejo aqui que estão tão firmes, né, vindo na igreja, participando das reuniões, vem nos estudos bíblicos, de repente a pessoa de uma hora para outra, desaparece da igreja. É por quê? Porque ela estava tranquila, estava acomodada, ela achou que ela tinha fé e pronto, isso era o suficiente. Só que a pessoa, se ela fizesse uma prova com ela mesma, ela analisaria que ela não estava na fé, se fortaleceria mais na fé, e quando viesse uma tribulação, ela passaria facilmente pela tribulação. Então cita a Bíblia, examinai a vós mesmos, né, se realmente estáis na fé. Depois que você examinar, o que você tem que fazer? Provai-vos a vós mesmo. Aí dá para você fazer aquela referência do dízimo, de experimentar? Deixa eu provar eu mesmo se eu estou na fé. Está gostoso, estou na fé. É assim que você vai fazer? Não tem jeito de você se provar, né? Como é que você prova? Aí já não é aquela prova como do dízimo, experimentar ser um dizimista, para você ver que as janelas, que as portas vão se abrir sobre a sua vida. Aí é uma experiência que você tem que fazer, ou seja, praticar coisas que provam para você e para Deus que você está na fé. Por exemplo, Caim e Abel estavam na fé. Na hora da oferta, um provou que estava na fé e o outro provou que não estava. Se Caim confiasse em Deus, ele não teria trazido aquela oferta para Deus. Então naquela oferta ele provou para ele e para Deus que ele não confiava, né? Elias, ele foi lá, fez o fogo descer do céu,
enfrentou os profetas de Baal. Quando a rainha Jezabel bateu o pé e falou: amanhã eu vou acabar com a vida desse homem, ele pegou a sua malinha e saiu correndo, fugindo da presença de Deus e de todos. Foi lá para a caverna, 40 dias e 40 noites fugiu, e quando estava lá na caverna, começou a murmurar com Deus: Senhor, eu tenho sido fiel, tenho guardado as tuas promessas, tenho andado nos teus estatutos, e agora querem tirar minha vida. Aí Deus falou: então tá bom, escolheu Eliseu no lugar dele. Veja, um homem que não estava provado na fé, ele estava ali, enquanto ele estava tendo vitórias, poxa, é que nem time de futebol, né? Quando vence, o técnico é o melhor, os jogadores são os melhores. Perdeu uma partida, não presta, né? Esse técnico é ruim, manda embora os jogadores, aí fica todo mundo revoltado, né? Não importa. Então, as coisas são assim. Pessoa, ele foi lá, enquanto estava vencendo, enfrentou um, enfrentou dois, enfrentou três. Quando veio a tribulação, ele saiu correndo, e aí foi desclassificado por Deus. Perdeu a batalha, perdeu a vitória na sua vida, por quê? Porque foi reprovado. Então você tem que tomar cuidado para você analisar, faça uma prova com você mesmo, analise se você está na fé, se você confia, se nas horas das tribulações você mantém a mesma confiança que você tem na hora quando tudo está bem. Então prove a você mesmo se está na fé. Aí ele diz assim: ou não reconheceis que Jesus Cristo está onde? Lá no céu. Alguém falou lá no céu, quem foi? Eu ouvi um lá no céu. Jesus Cristo está lá no céu, não é isso? Jesus Cristo está onde? Em vós. Ou você não reconhece que Jesus está na sua vida? Quem reconhece que Jesus está na sua vida? Não perguntei. Eu sei que você está atento à mensagem, agradeço por isso, mas eu não perguntei quem acha que Jesus Cristo está na sua vida. Eu falei: quem sabe que Jesus está na sua vida, quem acha que Jesus está na sua vida, é aquela pessoa que não esmorece, né? Que não deixa o barco afundar, não deixa a tribulação vencê-la, porque ela sabe que Jesus está na sua vida. Se Jesus está no barco com você, o barco vai afundar? Não vai afundar. Então a pessoa que tem essa confiança, ela se mantém firme, se mantém confiante na palavra, né? Se é que já não estáis o quê? Reprovados. Mas espero que reconheçais que não somos o quê? Reprovados. Uma pessoa reprovada é o quê? É um caso de Caim, por exemplo, caso de Elias, né? Foi reprovado, teve a chance, fugiu. Você vê o que aconteceu com Elias? Deus chegou, chamou Elias para fora, falou: Elias, olha as estrelas. Elias olhou, aí veio o vento, o terremoto, e Deus falando: agora Elias, te pergunto de novo, por que você está aqui? Aí ele veio com o mesmo argumento, então foi reprovado, né? Caim foi a mesma coisa, Deus deu a chance: Caim, prepara uma oferta para mim. Não, preparar oferta o quê? Ele não confiava em Deus. A pessoa, quando confia em Deus, ela não vai ser reprovada nunca, ela nunca vai passar por uma situação como essa, que ela sabe que Deus vai suprir as suas necessidades. Então você precisa ter atitudes na sua vida que demonstrem, que provem que você está confiante, que provem que você está na fé. Voltando um pouquinho mais, você está em 2 Coríntios, e vai para 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo 16, 1 Coríntios 16, então a fé do cristão ela é apurada até chegar ao aperfeiçoamento, que é a confiança sem dúvidas. Olha, nós enfrentamos prova a todos os momentos da nossa vida, e somente quem não está reprovado é que pode vencer essas provas. Quem está reprovado é aquela pessoa que sempre cai na prova, infelizmente, né? Após sermos exortados a fazer uma prova conosco mesmo, com cada um de nós, para verificarmos se estamos ou não na fé. Oh meu Deus, cadê Coríntios aqui? É necessário atentarmos para o que está escrito aqui, 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Infelizmente, né? A pessoa que já está reprovada é aquela pessoa que não vence provas. Uma coisa triste, né? E dói para a gente, né? Porque você vê o ser humano exteriormente. Eu não conheço o seu coração. Eu não sei se você está bem com Deus ou não. Para mim está todo mundo bem com Deus, que eu vejo o exterior.
Agora, tem pessoas que lá no coração já estão reprovadas.